Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, vou fazendo aquilo que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje vamos falar sobre o aniversário aí de 23 anos do ataque terrorista, né? Do dia 11 de setembro de 2001, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Hoje estão fazendo aí 23 anos desse ataque bizarro, né? Que foi um acontecimento ali surpreendente, pegou todo mundo de surpresa. E, enfim, o tema é esse aí, tá? 23 anos do 11 de setembro de 2001, o que o tema do terrorismo pode nos ensinar sobre o Brasil, tá? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso, articulando aí essa questão com o Brasil e também alguns apontamentos aqui sobre, enfim, as consequências no nível da política internacional, o sentido disso, né, pro que a gente está vivendo desde aquele momento, tá? E a definição do que é terrorismo, etc e tal, tá? Falar um pouquinho sobre tudo isso. Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo e a gente conversa a respeito, e o meu romance também está na editora, e enfim, se não sabotarem, ele sai agora aí no início, na primeira quinzena de setembro, e aí eu anuncio para vocês aqui, beleza? Então segue aí. Então, pessoal, antes aqui ainda de começar, eu já vou mostrar para vocês os livros, tá, que eu vou usar para poder fazer essa reflexão. Então é esse livro aqui, Power Inferno, que é um livro do Jean Baudrillard, tá? Tem 4 textos aqui, textos curtos dele, né? O livro tem 77 páginas, tá? Então, quer dizer, tem textos interessantes dele aqui falando exatamente sobre essa questão do evento, e aí ele está discutindo aqui, dentre outras coisas, o sentido, né, daquele ato ali, daquele acontecimento, e enfim, possibilidades ali filosóficas, né, de olhar para aquilo e tal. Então é bem interessante esse livro aqui do Jean Baudrillard, que na verdade eu emprestei para um amigo e tal, aquela coisa, né, muitas vezes as pessoas não devolvem os livros, né, e aí eu comprei de novo aqui porque é um livro muito bom. E li um dos textos ontem, vou trazer para vocês aqui uns 3 detalhes que ele ponderou naquele momento, que ajudam a gente a entender o que aconteceu e que inclusive se sustentam em alguma medida até hoje, tá? Que mais aqui? Esse livro aqui muito bom do Noam Chomsky, tá? Que é um filósofo dos Estados Unidos, crítico ali dos excessos, né, dos governos dos Estados Unidos e tal. E esse livro aqui saiu, deixa eu ver aqui até a data aqui para vocês, saiu exatamente no ano de 2001, foi logo ali depois do atentado, que aqui tem entrevistas dele, tá? E ele faz várias ponderações sobre os excessos dos Estados Unidos, inclusive não só refletindo, né, o drama daquele ato terrorista, mas também o papel dos Estados Unidos, né, nesse contexto aí, tanto no sentido de de exportar para o mundo até muitas vezes uma lógica ali que acaba contribuindo para o aumento do terrorismo, e ele também discute aqui questões ligadas ao sentido legal, né, do que é terrorismo. E essa parte que o Noam Chomsky discute, essa questão do que significa terrorismo do ponto de vista da legislação dos Estados Unidos, ajuda bastante a gente a entender um monte de absurdos que a gente vê aí, inclusive a fazer uma reflexão também sobre algo que existe na direita, na direita brasileira, tá? Que acaba, tendo uma conexão sutil ali com essa própria ideia legal, né, no sentido lá da legislação de terrorismo para os estadunidenses, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí também. E, por último, ainda nessa questão específica ligada ao 11 de setembro, esse livro aqui do Carlos Dornelles, Deus é Inocente, a Imprensa Não, no qual ele faz várias reflexões aí sobre a cobertura midiática da época e tal, e alguns problemas aí que aconteceram, que vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também, tá? E por último, também vou falar aqui sobre 2 livros que têm uma familiaridade temática com a questão do terrorismo, mas aí já, enfim, numa perspectiva de outras áreas, tá? Esse aqui, o Cyberpunks, do Julian Assange, tá? E aí aqui, obviamente, que a gente vai ter a questão do terrorismo digital, do terrorismo cibernético, né? E do papel do Cyberpunks aí como confrontação disso, tá? E, por último, esse livro aqui, que se chama justamente Terrorismo Poético, do Hakim Bey, né? Terrorismo Poético, Caos e Outros Crimes
terrorismo poético e outros crimes exemplares, que aqui, na verdade, vai ter o sentido do terrorismo para a poesia, para a arte, e aí até um sentido anterior, né, ao que aconteceu no 11 de setembro. Tá? Enfim, pessoal, então vamos lá. Separei aqui os temas, tá? E vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Primeiro, vamos falar um pouquinho do que o Jean Baudrillard fala aqui no Power Inferno, tá? Nesse livro aqui. Separei 3 textos aqui, 3 trechos, tá? Um na página 70, tá? Do último texto desse livro, que se chama justamente A Máscara da Guerra, tá? Eu acho que é A Máscara da Guerra, deixa eu ver aqui, para conferir. A Máscara da Guerra, tá? E aí ele fala do sentido, né, do que é o terrorismo, e ele também está fazendo uma reflexão sobre aquela guerra do Afeganistão, né, e do Iraque, aquelas 2 guerras que aconteceram ali imediatamente após o atentado e que foram justificadas no atentado, ainda que não tivesse nenhuma comprovação de que o Iraque, por exemplo, tinha arma de destruição em massa, e sequer que o Osama Bin Laden, que era o principal suspeito ali, estava escondido de fato nas cavernas do Afeganistão, né? Parece que depois acharam ele no Paquistão, né? E aí ele foi assassinado lá e tal, enfim. Tudo isso também está muito aí envolvido em uma coisa ali meio quase que um segredo aquilo ali, porque não dá para a gente descobrir realmente o que aconteceu de maneira efetiva, né? Mas enfim, então pessoal, o Jean Baudrillard fala aqui na página 70 o seguinte, tá? Isso comentando a Segunda Guerra do Golfo, né? Essa que se originou do atentado, que foi justificada pelo atentado, e vale lembrar que o Bush filho, né, na época, ele justificou isso dizendo que a gente tem aqui informações de que o Iraque está fazendo arma de destruição em massa, etc. e tal, e a ONU mandou gente lá e ficou provado que não estava, ele fez a guerra assim mesmo, matou milhares de pessoas, e na verdade aquilo ali tinha outras perspectivas, né? Mas não apenas essa óbvia, que é a do petróleo, né? Que era um interesse dos Estados Unidos naquela época, assim, quase que em todos os lugares ali. Mas também algo mais sutil que o Jean Baudrillard tenta desenhar aqui. Então ele diz o seguinte na página 70. Esta nova guerra do Golfo abre-se para um tipo de guerra infinita que nunca existirá de fato. É esse suspense, o da guerra sem fim, que nos embalará o futuro, baseado no que ocorre hoje e se torna notícia, ou seja, uma atualidade difusa de chantagem, de terror disseminados, sob a forma de princípio universal da prevenção. Tá? Então, uma das reflexões que ele faz aqui, eu até fiz aqui uma anotação, né? Seria uma consequência de um mundo, de uma consequência extrema, né, daquele mundo unipolar que estava se vivendo naquele momento, porque vale lembrar que a Guerra Fria, né, acabou ali no final da década de 80, início da década de 90, quer dizer, 89, 90, caiu o Muro de Berlim, caiu a União Soviética, Perestroika, Glasnost, etc. e tal, e os Estados Unidos passa a ser visto como a única potência que sobrou, né? E aí o Jean Baudrillard pondera que naquele momento ali, tipo 11 anos depois, né, 11, 12 anos depois, como extremo do mundo unipolar do poder dos Estados Unidos, acaba acontecendo esse lance aí de que, bom, se não há mais país inimigo, né, então logo todos são potencialmente inimigos, né? E aí ficou aquela lógica ali bizarra, né, aquela coisa de desconfiança total, e isso acabou gerando aquela reação dos Estados Unidos a partir disso, não só no sentido de fazer a guerra no Iraque e no Afeganistão, mas também toda a discussão do conceito de terrorismo passou a vigorar a partir de novos parâmetros que são consequência disso aí, tá? Então, enfim, e aí, portanto, isso chama o segundo comentário aqui, que aí ele diz o seguinte aqui, na página 71, tá? Tem outro trecho aí que diz assim: o que se pode vislumbrar através disso é uma espécie de desprogramação automática de tudo o que poderia vir a acontecer, algo como uma profilaxia em escala global, não somente de qualquer crime, mas de qualquer acontecimento que pudesse vir a perturbar uma ordem mundial considerada hegemônica, ou seja, né, aquela do pretenso capitalismo triunfante e o fim da história e etc e tal, tá? E aí, então, o 11 de setembro, digo eu aqui, né, passa a servir, e isso refletindo o trecho do Baudrillard, passa a servir como álibi para instaurar o medo e a histeria preventiva generalizada como regra.
é o que acontece sem a referência mínima de acordo que os jogos dos estados nacionais sustentam, né? E aí vale lembrar também um discurso de talvez aí de uns 10, 15 anos atrás, que eu acabei não esquecendo aqui de pesquisar a data, mas deixo o link para vocês aí, que é um discurso do Mia Couto, né, no qual ele fala sobre essa questão do medo, né, o medo que passou a ser uma regra ali, passou a ser disseminado como uma regra, e isso acaba acarretando não apenas o avanço dessas guerras e dessa lógica excessivamente preventiva, no sentido mesmo ali de ficar colocando tudo como crime, e o pessoal nos Estados Unidos passou a fazer ali revistas de todo tipo nos aeroportos, etc. e tal, quer dizer, mas também isso acabou gerando, em alguma medida, o avanço de certos grupos neoconservadores, né? Por motivos óbvios. O medo é quase que uma bandeira dos conservadores, né? E aí, como consequência do 11 de setembro, acabou gerando isso, né? Então, o que ele fala disso aqui, né, que uma profilaxia em escala global é essa questão de ficar o tempo todo muito preocupado com a prevenção, e aí você acaba quase que anulando os acontecimentos de maneira mais, digamos, mais efetiva, mais ampla, e muitas vezes ali até os acontecimentos inovadores, né? Quer dizer, a sociedade inteira passa a meio que fazer uma curva em direção ao conservadorismo, tá? Bom, e aí para finalizar aqui a questão do Jean Baudrillard, tem também um trecho aqui na 74 que ele fala da crise do acontecimento, né? E a questão do terror preventivo, tá? Deixa eu ler para vocês aqui. Na 74, ele fala o seguinte: e aí que seria o fim da história, de qualquer maneira, mas de modo algum sob o signo do liberalismo triunfante, nem do apogeu da democracia, como em Fukuyama, mas que ele está citando Francis Fukuyama, né, que é um filósofo que ficou famoso aí por escrever um livro chamado O Fim da História, né? Foi uma ingenuidade dele ali, mas enfim. Mas o Baudrillard diz que esse fim da história não é o do Fukuyama, né? É um fim com base no terror preventivo, acabando com a possibilidade de qualquer acontecimento. Porém, ainda que ele esteja ponderando esse detalhe aqui, ele finaliza aqui o texto, na página 77, deslocando isso aí para uma outra ponderação ali, que acaba demonstrando, inclusive, o aspecto parcial dessa anterior, ou seja, de que seria o fim da história, enfim, né? E aí ele diz o seguinte aqui na 77: mas a realidade integral do poder é também o seu fim. Um poder integral que só se baseia na prevenção, na dissuasão, na segurança total e no controle é um poder simbolicamente vulnerável que não pode mais se pôr em questão, voltando-se finalmente contra si mesmo. É essa fraqueza, essa fragilidade interna da potência mundial que o terrorismo revela à sua maneira, tá? Então, quer dizer, o terrorismo como uma espécie de, não só de drama ali, um drama novo, né, um drama diferente, quer dizer, uma discussão inclusive diferente, que praticamente não existia na Guerra Fria, por exemplo, né, nesse âmbito aí mundial, mas também a própria... o Baudrillard está ponderando que isso é um extremo reflexivo de crise da própria ideia de que uma potência única, sozinha, pode se sustentar ad eterno, né? Não tem como, isso não existe, não dá para acontecer assim, né? E, enfim, a gente está vendo, inclusive, hoje que realmente não dá. A gente está hoje já num mundo que alguns estão chamando aí de mundo multipolar, né? Enfim, outras forças estão surgindo, a China, né? Enfim, os BRICS e tal, na Europa também, e tudo isso aí é bem reflexo dessa questão que a gente acabou herdando ali do 11 de setembro, tá? E aí, pessoal, vamos para a segunda reflexão, que tem a ver com o Chomsky, tá? Nesse livro aqui, muito legal, chamado 11 de setembro, tá? E aí o Chomsky diz o seguinte aqui, tá na página 48, 49, ele diz o seguinte, ó, né, o cara tá perguntando aqui para ele sobre uma questão ligada ao terrorismo de Estado dos Estados Unidos, tá? E ele responde o seguinte: vale a pena lembrar, particularmente por se tratar de um dado que foi sistematicamente ocultado, que os Estados Unidos são o único país que já foi condenado por terrorismo internacional pela Corte Mundial e que vetou uma resolução do Conselho de Segurança que exigia que eles respeitassem as leis internacionais, tá? Porque existe também isso, né? Terrorismo internacional de Estado, que é uma coisa que o único país que foi condenado foi os Estados Unidos,
e ele fala bastante aqui sobre Israel também, né? E o Carlos Dornelles também fala sobre isso. Mas enfim, eu vou ler o trecho seguinte aqui porque tem a ver com isso, tá? Depois ele fala na página 50, quer dizer, na página 50 ele cita rapidinho aqui Israel, justamente nesse parágrafo, né? Apoiar as atrocidades cometidas por Israel é outro bom exemplo, né? Exemplo de quê? De apoio dos Estados Unidos a atos terroristas de Estado, né? E aí na página 91, ele cita uma outra coisa aqui que, se a gente conecta com isso aí que ele falou antes, a gente entende mais ainda o que ele está querendo dizer, né? Na página 91 ele cita a questão do Afeganistão, né? E aí diz o seguinte: nos anos 80, os Estados Unidos, conjuntamente com a inteligência paquistanesa e ajudados pela Arábia Saudita, Inglaterra e outros, recrutaram, armaram e treinaram os fundamentalistas islâmicos mais radicais que puderam encontrar, com o objetivo de causar o maior dano possível aos soviéticos no Afeganistão. Porque, para quem não sabe, né, parte da Guerra Fria ali aconteceu também no Afeganistão, que estava ali a União Soviética tentando ali, né, enfim, ocupar aquele espaço, e os Estados Unidos confrontando, armando, né, grupos radicais internos, né, e aí olha só o que o Chomsky diz depois. Como Simon Jenkins observa no Times de Londres, esses esforços destruíram um regime moderado e criaram um substituto do tipo fanático, a partir de grupos afoitamente financiados pelos americanos. A maior parte do dinheiro foi provavelmente saudita, né? Um dos beneficiários indiretos foi ninguém menos que Osama Bin Laden, né? Isso aconteceu também com o Saddam Hussein, né? Os Estados Unidos armaram e financiaram o Saddam Hussein na guerra Irã-Iraque, e depois o Saddam Hussein, que era uma figura, né, autoritária, era um cara ali mais extremista, tomou o poder e aí se voltou contra os Estados Unidos e aí depois virou inimigo, né? Porque essa coisa é complicada de você fazer esse tipo de financiamento de grupos, né, rebeldes, etc. e tal, porque muitas vezes são muito piores do que as pessoas que estão ali, que já estão causando problema, né? Bom, e aí depois ele finaliza aqui, tá? Na 104 ele faz uma citação aqui também que eu acho interessante de ponderar, porque tem a ver com o sentido da palavra terrorismo, né? Ele diz o seguinte: entendo o termo terrorismo exatamente no sentido definido nos documentos oficiais dos Estados Unidos, abre aspas, o uso calculado da violência ou da ameaça de violência para atingir objetivos políticos, religiosos ou ideológicos, em sua essência, sendo isso feito por meio de intimidação, coerção ou instilação do medo, né? E aí vocês vão ver que isso serve para uma quantidade gigantesca de coisas, não apenas para essas questões que a gente costuma ver, como pondera inclusive o Dornelles ali, o Carlos Dornelles, em relação à questão da cobertura midiática do Brasil, que tende a considerar ou tende a destacar mais os atos de terrorismo, que são aqueles que explodem um homem-bomba ou explodem um carro não sei aonde e tal, né, que tem uma violência, digamos, uma violência física direta, né? Bom, e o último trecho do Chomsky é um que eu acho mais importante aqui, que ajuda a pensar uma parcela do Brasil também, tá? Ele diz aqui na 146 e 147, ele explica aqui quais são os critérios legais para a designação de terrorismo nos Estados Unidos. Agora olhem só isso, tá? Vamos lá. Deixa eu aqui deixar o papel aqui. Ele diz o seguinte: critérios legais para a designação de terrorismo. São 3, tá? 1. A organização precisa ser estrangeira. Isso já é discutível, né? Hoje já se discute isso em outro âmbito, né? E essa é a visão dos Estados Unidos. E vocês vão ver também que, quer dizer, eu posso até já dizer isso aqui, o Chomsky em outros trechos aqui já pondera que os Estados Unidos sempre acham que terroristas são os inimigos deles, nunca eles nem os amigos, né? Vide Israel, tá? Mas enfim, então a organização precisa ser estrangeira. 2. A organização precisa estar engajada em atividades terroristas como definidas na seção 212 do Immigration and Nationality Act, tá? Que é um ato lá de imigração nacional que define as atividades terroristas, como qualquer atividade que seja considerada ilegal sob as leis do lugar onde for cometida, ou, caso cometida nos Estados Unidos, se for ilegal sob as leis dos Estados Unidos ou de qualquer estado dos Estados Unidos. E aí começa a falar de várias aqui, sequestro de avião e tal, e ataque violento contra indivíduos, uso de agente biológico, como, por exemplo, fez aqui um cidadão, aqui, um bolsominion no Brasil, destruiu lá uma parte gigantesca do Pantanal, eu acho que foi Pantanal,
ou da floresta amazônica ali embaixo, agora eu não lembro qual foi o lugar, mas enfim, né? Isso aí é um, digamos, né, é um terrorista intestino aqui, né, do Brasil, né? E até eu lembrei agora que o Jean Baudrillard tem um livro no qual ele fala sobre essa questão, de que no limite aí a coisa, né, eu acho até que é no Transparência do Mal que ele fala sobre isso, que a gente já está chegando no momento em que os inimigos estão, né, dentro dos países, né? Bom, e aí agora vamos para o terceiro critério legal. Olhem só isso aqui, tá? As atividades da organização terrorista, né, devem representar ameaça a cidadãos americanos ou à segurança nacional. E aí, entre parênteses, ele descreve o que é essa tal segurança nacional. Defesa nacional, relações internacionais ou interesses econômicos dos Estados Unidos. Tá? Nesse momento aqui, eu já acho interessante, está aqui mais uma vez o livro do Chomsky, né, de ponderar que, no fundo, no Brasil, uma parte significativa da direita brasileira age de forma radicalmente terrorista no nível interno, né? Então, operação compromissada do Banco Central independente, brincando com juros quando querem e atrapalhando a economia direta e, enfim, lucrando bilhões com juros da dívida e tudo mais, título da dívida pública, etc. e tal, a lei das estatais, tudo isso são atos terroristas sem violência, mas que interferem radicalmente aí não só nos interesses econômicos do Brasil, mas também na própria segurança nacional, né? Vide de novo aqui citando o tal juiz Moro, que fez aí, causou um prejuízo de, parece que ele, segundo cálculos aí do Diese, se não me engano, causou um prejuízo de 3% do PIB no Brasil, com essa lambança de Lava-Jato e destruindo empreiteiras, coisa que os Estados Unidos não fazem, né? Enfim, ele foi lá aprender isso, né? Só que ele foi aprender de bobinho, né? De joguete, né? Enfim, e aí, pessoal, então, vamos partir aqui para finalizar com a questão do Carlos Dornelles, tá? Tá aqui nesse livro Deus é Inocente, a Imprensa Não, porque aqui ele já está falando da cobertura que foi feita, né? A cobertura jornalística que foi feita dos eventos, não apenas do evento do 11 de setembro, né? Mas especialmente das guerras que aconteceram no Iraque e no Afeganistão, aqui no Brasil, tá? Então ele cita aqui, tem um capítulo aqui na página 259, que se chama Imprensa e Terror, tá? Então vou ler um trechinho aqui para vocês, 2 trechinhos. Primeiro ele diz, o terrorismo no dicionário, né? Então, 1, modo de impor a vontade pelo uso sistemático do terror. 2, emprego sistemático da violência para fins políticos, especialmente a prática de atentados e destruições por grupos cujo objetivo é a desorganização da sociedade existente e a tomada do poder. Eu substituiria aqui o emprego sistemático da violência para fins políticos para emprego sistemático da violência para fins ideológicos, né? Porque a política ela é o contrário da violência, né? A política é o debate de ideias, né? Mas enfim, 3, regime de violência instituído por um governo, atitude de intolerância e de intimidação adotada pelos defensores de uma ideologia, sobretudo nos campos literário e artístico, em relação aos que não participam de suas convicções, né? Então serve inclusive isso aí para panfletos, né? Isso foi feito inclusive no nazismo também, né? Eles colocavam ali os judeus, até fiz vídeo sobre isso aqui, porque uns bolsominions retardados aqui no Brasil, né, fizeram, né, o Lula ali, eu não lembro agora se era uma caricatura do Lula como um macaco, enfim, mas tinha algo do tipo aí, e é assim que funciona. O terrorismo também tem muito isso, né? E aí ele finaliza aqui dizendo, né, mas a definição de terrorismo adotada pela imprensa é bem mais restrita. Massacres e crimes contra a humanidade praticados por um governo jamais são citados como terrorismo. Convencionou-se chamar de terrorista aquele que realiza atentados que não têm objetivo militar, mas sim como vítima a população civil. Porém, quando se trata de conflito do Oriente Médio, as definições, tanto dos dicionários como a convencional da imprensa, são utilizadas de forma ideológica com objetivos claramente políticos e objetivos ideológicos, né? Enfim, e aí ele cita especialmente vários exemplos aqui da questão Iraque, aliás, da questão Israel e Palestina, né, que é o caso mais evidente, né? E ele conta então aqui vários casos de palestinos que explodiram bombas em Israel e foram taxados pela imprensa de terroristas. E aí ele cita outros aqui que foram feitos por israelenses e que não tiveram o mesmo tratamento. Então, por exemplo, ele diz aqui, ó, né, onde está aqui, deixa eu ver,
E aí ele chega aqui, né, na página 263, né, ele fala: mas qual teria sido o comportamento da imprensa no maior atentado já cometido contra palestinos? No dia 25 de fevereiro de 94, o colono judeu Baruch Goldenstein invadiu uma mesquita em Hebron com um fuzil automático e granadas, matou 48 pessoas e feriu mais de 100. Goldstein era integrante do CAC, um grupo ultradireitista que tem como objetivo expulsar todos os árabes, não só de Israel, como dos territórios ocupados. Né? É o que estão fazendo agora lá. Né? E nenhum órgão de imprensa, sem exceção, o chamou de terrorista. Os arquivos mostram o tratamento que a mídia reserva a esses casos. Era a crítica dele naquele momento ali. Folha de São Paulo, a chamada de capa é: israelense invade mesquita e fuzila 43 palestinos. O título interno: israelense chacina palestinos em mesquita. No texto da matéria, Goldstein é sempre tratado pelo nome 14 vezes, ou por o colono ou o colono israelense, jamais por terrorista. O Estado de São Paulo, idem, né? Mesma linha. O Globo traz a manchete: judeu fanático fuzila 56 palestinos e fere 150. No texto, Goldstein é citado como médico judeu de origem americana, o médico e um militante ultra-ortodoxo, nunca como terrorista. E eles finalizam aqui, o Dornelles, né, finaliza citando o Jornal do Brasil, que traz a manchete: fanático judeu mata 42 palestinos e tal, também não trata como terrorista. E a Veja, né, a chamada da matéria, refere-se a Goldstein como um médico americano que imigrou para Israel. No texto, a revista acompanha os jornais. Tá? Então, quer dizer, ele finaliza essa reflexão aqui dizendo o seguinte: o fato de pertencer a um grupo político organizado, extremista e racista foi devidamente minimizado, nesse caso aqui do judeu que chacinou lá palestinos. E aí ele finaliza dizendo: o terror é exclusivo do outro lado. Certo? Então, quer dizer, ele está aqui desenhando esse exemplo aqui que está conectado com a situação Israel-Palestina. Ele descreve aqui trocentos outros exemplos em relação à guerra Estados Unidos-Iraque e à guerra Estados Unidos-Afeganistão, que na verdade não foi nenhuma guerra exatamente, né? O massacre ali e tudo mais, tá? Então, quer dizer, esse livro é muito bom também para entender essa questão, porque isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Quanto que as palavras muitas vezes são usadas de uma forma e não de outra, o quanto que isso às vezes atrapalha entender um acontecimento de maneira mais ampla, etc e tal, tá? E para finalizar, pessoal, então deixo aqui essas duas dicas, tá? Esse livro aqui do Julian Assange, que acabou de conseguir lá, né, enfim, a liberdade dele em relação àquelas acusações dos Estados Unidos e voltou para casa na Austrália. E está aqui esse livro aí que é o Cyberpunk, tá? No qual ele faz várias reflexões sobre esse novo, digamos, esse novo degrau, novo patamar aí de terrorismo, né? Que é o terrorismo cibernético, que são os hackers e são, enfim, essa coisa bizarra. Eu estou sofrendo isso agora nesse momento, né? E o Julian Assange demonstra bem isso aqui, tá? Nesse livro aí, muito interessante, e que é uma discussão, enfim, né? O caso do Snowden também é um caso para ser refletido, tá? E tudo mais. E o último livro, pessoal, também é esse aqui, né, que eu falei para vocês, que é o Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, tá, do Hakim Bey, no qual ele discute aqui várias questões interessantes. Esse livro aqui é sensacional, já falei aqui que eu vou fazer um vídeo sobre ele, mas eu quero reler algumas coisas aqui, porque é uma coisa assim muito bacana de ler. E ele fala sobre anarquismo ontológico, uma série de questões interessantes aqui. E, por exemplo, a questão da arte-sabotagem, né, que ele discute aqui na página 21, eu acho. Deixa eu ver aqui na página 21, tá? E aí, só um trechinho aqui para finalizar essa reflexão, ele diz, né? A arte-sabotagem é o lado negro do terrorismo poético, criação através da destruição, mas não pode servir a nenhum partido ou niilismo, nem mesmo a própria arte, e etc e tal. Começa a falar um monte de coisa aqui. Eu acho isso aqui é muito interessante, né? Porém também tem uns limites isso, né? Porque parte desse discurso aqui já foi apropriado pelos individualistas, neoliberais, enfim, e que são os nihilistas cínicos, né? Que são ou os idiotas da subjetividade, como eu disse aqui outro dia, me apropriando aqui de uma expressão do Nelson Rodrigues, né? Então é preciso pensar isso aí em novas chaves, porque muitas vezes esses terroristas são terroristas do Paraguai, né? Entendeu? Então, enfim, é isso, tá, pessoal? Então, essas questões aí suscitadas aí enfim, pela questão aí da lembrança do aniversário do 11 de setembro de 2001, tá? E, bom, né, dá para pensar também aí no papel terrorista de parte da direita brasileira em relação ao próprio país. São meio que terroristas
autofágicos ali, né? É uma galera que está aqui dentro, enfim, o tempo todo sabotando o Estado. O Congresso Nacional está cheio de terroristas ali, né? Terroristas do orçamento, digamos, né? Então é isso, pessoal. A gente se fala aí no vídeo de amanhã. Tá? Grande abraço aí. Tamo junto. Fui.